agora a gente já começou a introduzir um pouco mais essa parte comercial, assim. E o Emerson tem um background aí extenso de muitos anos em multinacionais, né? Eu acho que seria muito legal a gente começar agora a falar um pouco desse paralelo de grandes empresas e startups. E o Emerson, ele pode contar um pouquinho aqui também das experiências que ele já teve nas outras empresas que ele trabalhou. Mas para começar, eu queria que ele introduzisse contando um pouco a sua trajetória aí, sua história, o que você já trabalhou. Vou revelar minha idade, então. Mas assim, eu sou engenheiro químico de formação, me formei em 1995. Quem tinha nascido aqui nessa mesa aqui em 95? Eu ainda não tinha nascido. Bom, comecei como engenheiro de processos numa empresa de produção de celulose e papel. Mas logo em seguida, 4 anos depois, eu passei para o setor de automação industrial. E no setor de automação industrial, eu passei a trabalhar em multinacionais fornecedoras de automação industrial. Metso, Valmet, Endresen Hauser. A partir desse momento, então, eu passei a fazer parte do universo B2B, começar a entender o B2B de empresas grandes para empresas grandes, né? São empresas bastante reconhecidas nos mercados em que atuam. E eu fui crescendo nesse meio do B2B, nessa área de automação industrial, até chegar à posição de diretor de negócios na Valmet. E em 2020 esse ciclo acabou. E em 2020 eu comecei a olhar outras coisas. A gente estava ali na pandemia e não sei o quê, mas e se você olhava o mercado, o que você ia fazer ali? Aí começou a me chamar muita atenção a questão de software, que era onde ainda tinha algumas oportunidades de emprego, mas mais especificamente, assim, olhando, estava um pouquinho quente ali a onda da indústria 4.0, que nada mais é do que digitalização de processos, e aí você tem software com automação industrial, tudo isso envolvido. Eu falei, bom, automação industrial eu entendo, software não entendo muito. Eu estudei um pouco, fiz alguns cursos para entender um pouquinho mais o ambiente de negócios dessa área, e aí surgiu o industrial. E aqui estou eu, nesse momento. Isso, um pouquinho a trajetória. Muito bom, muito bom. E você falou que você foi diretor de negócios lá na Valmet, né? Eu queria entender um pouco a grande diferença que é ser um diretor de negócio de uma grande multinacional e aqui na indústria, por exemplo, numa startup. Qual que é a grande diferença entre o processo de vendas de uma startup, B2B, e de uma grande empresa? Tá. Assim, quando a gente está numa grande empresa, normalmente a gente tem produtos muito específicos já, né? A gente praticamente, quando você está à frente do negócio, você não está no desenvolvimento do produto. O produto vem pronto para você, vem com uma listinha de preço bonita, com umas margens que você pode praticar, vem com os limites de desconto por hierarquia, né? O vendedor pode dar desconto até aqui, o gerente até aqui, passou disso aqui é só o diretor que pode dar desconto nesse nível. É muito bem estruturado, né? Mas tem sua complexidade, porque assim, você tem ali, na hora de fornecer, você sabe o que vai fornecer, você sabe o como você vai fornecer aquilo e quando você vai fornecer e por quanto você vai fornecer. Mas esses 4 pilares aí são difíceis de balancear. Você tem que balancear isso de um modo que você atenda ao que o cliente está esperando, né? E seja atraente ou mais atraente que o seu concorrente. Então, esse é o mundo das grandes empresas, né? A questão de trabalhar com produtos prontos, né? Numa estrutura um pouco mais rígida, né? Sólida. E aí, quando você vai para a startup, muda, porque eu falei assim que o cara precisa ter o que ele vai vender, né? Como, quando e quanto. O que é o cliente que vai me dizer o que eu vou vender para ele, porque ele tem que me contar qual é o problema dele. Ele fala, eu tenho esse tipo de problema, você pode me ajudar? Então, o que eu vou vender? A solução para aquele problema. E aí o cara fala assim, e como você vai fornecer? Quando? Aí já começa, não, o como e o quando é uma jornada, porque a gente vai trabalhar juntos nisso. Tá? E aí piora, aí vem o quanto. Quanto? Não sei, essa jornada pode durar 1 mês, pode durar 2 meses ou 3 meses.
Então, você tem que convencer o cliente a ter confiança em você, porque ele vai ter que assumir um risco ao entrar naquele tipo de negócio. Um risco muito maior do que ele assumiria entrando em negócio com uma empresa tradicional. Né? Mas, por outro lado, esse tipo de solução que ele busca na startup, ele não tem nas empresas tradicionais. Entendi. Então, é uma questão de convencer também com relação ao grau de confiança que você pode ter e tudo mais. Cada um tem sua complexidade, nenhum dos dois são simples, né? Na startup, por exemplo, depois que a gente fecha o negócio, a coisa é um pouco mais fácil internamente. Uma empresa grande, você fecha o negócio, você equilibrou, fez tudo bonitinho, sua estratégia, fui o mais atraente, ganhei o pedido e tal. Cara, até assinar o contrato vai demorar uns 2 meses. Você vai para o jurídico, depois vai para o financeiro, então, passa tem uma por complexidade revisão. pós-venda que não existe assim tão forte aqui dentro. Entendi. E aí você falou aí, né, que o ambiente industrial ele não está muito acostumado a tomar riscos. Sim. Né? Então, por que contratar uma startup? Essa pergunta me é ótima. Ela quis me pegar agora. Não, mas assim, isso aí é uma coisa que me deixava também assim, com um ponto de interrogação na cabeça. Pensando, meu Deus do céu, eu vou trabalhar numa startup e tal. Porque você já vinha com esse pensamento da indústria, né? Assim, como é que o cara contrata uma startup? Por que ele Qual contrata uma argumento? startup? Que argumento, né? E sabem que eu fiquei esses 2 anos trabalhando aqui e a resposta mesmo, assim, que eu consegui encaixar um pouquinho as coisas, veio agora. Eu entrei num curso de MBA lá na USP, e uma das aulas sobre metodologias ágeis, o cara falou uma coisa assim que foi aquele momento de epifania, assim, agora entendi e tal. Que ele explicava que qualquer negócio ou qualquer empresa tem 3 tipos de problema. Ou os problemas são conhecidos, se poderia classificar em 3 tipos de problema, todos os problemas. Ou eles são conhecidos, ou são conhecíveis, ou incognoscíveis. Palavra chique, não sei nem como conseguir falar, mas eu não ia conseguir falar essa palavra. Mas assim, problemas conhecidos são aqueles problemas que já têm solução no passado. É um problema que já sabem como ser tratado. Não significa que ele é simples. Né? Ele pode ser simples, como fazer um checklist ou uma metodologia de trabalho no financeiro, seguir uma coisa que todo mundo já sabe o que tem que fazer, existe lá um procedimento e tudo mais. Mas pode ser bastante complicado no sentido de que você precisa de especialistas, precisa de muitas horas para resolver, mas tem especialistas naquilo, são coisas que os especialistas aprenderam através de cursos e tudo mais, coisas que estão no passado. E essa é um domínio que está muito com as empresas grandes, né? Eles têm essa questão de tratar os problemas conhecidos e ter soluções para isso. As empresas grandes também, de alguma forma, tentam trabalhar com o tal dos incognoscíveis, que é problemas que vão vir a existir no futuro. Uma startup não olha muito isso, porque você precisa de dinheiro para isso, uma equipe dedicada lá, estudar cenários possíveis do que pode acontecer e tudo mais. Não é a nossa vibe, assim, a gente não está nisso. A gente está no presente. A gente está na área dos problemas conhecíveis. Aqueles problemas que estão no presente e que não têm resposta no passado, ou a resposta no passado não atende o que o cliente precisa naquele momento, o que o negócio está procurando. E é aí que eu entendi, cara. É aí que entra a startup. As empresas grandes, elas não têm uma estrutura muito flexível, preparada para trabalhar ali naquela questão dos problemas conhecíveis. Eles conseguem trabalhar bem nos problemas conhecidos, com toda aquela questão. Eles precisam ter o que eles vão vender, como, quando, muito claro, porque no final eles precisam de um contrato muito bonitinho, assinado, que não possa ter risco e tudo mais. Quando a gente fala desses problemas conhecíveis, a gente está falando que a gente vai trabalhar, por exemplo, por tentativa e erro. Né? O cliente vai indicar para a gente o problema, como eu disse antes, e aí a gente vai meio que brincar de tá quente, tá frio com o cliente. E a gente vai apresentar para ele uma solução, ele falou, tá frio. Bom, voltamos para casa, mudamos um pouquinho, mostra para ele, agora esquentou. Bom, acertamos alguma coisa. E você vai fazendo isso. Porque você não sabe a solução. E para isso você precisa das metodologias ágeis, Scrum e tudo mais.
porque a gente atua de uma maneira muito flexível para resolver problemas que ainda não foram resolvidos. E isso é difícil para uma empresa mais tradicional. Acho que uma coisa legal de dizer também, Emerson, que é assim, cara, quando você está falando de uma indústria ou de uma empresa muito grande, quando você vai fazer uma mudança muito profunda, cara, você está falando de mudar o rumo de um transatlântico. Exato. Com a startup, você consegue manobrar e fazer as coisas de forma mais simples e, inclusive, tipo, é sempre uma análise que as empresas também fazem, ainda mais agora. Do or buy, tipo, o que é mais fácil, eu desenvolver isso internamente ou comprar? Em muitos casos, é mais fácil comprar. Porque eu não tenho eu não tenho aquele risco de execução, fica mais barato, eu não preciso adquirir aquela estrutura, aqueles ativos, aqueles profissionais para tentar desenvolver uma coisa que eu não sei se vai dar certo ou não. Isso tem um custo. Agora, se eu já tenho uma empresa pequena que consegue desenvolver ou fazer alguma coisa parecida com aquilo, já me atende muito melhor. Então, assim, é sempre essa conta sempre é feita nas grandes do or buy. E assim, isso responde um pouco por que as startups têm espaço, mesmo tendo risco, porque elas atuam numa área que não vinha ninguém atuando. É claro, é uma área também que vem alavancada recentemente, né? Vem crescendo mais nos últimos anos, por quê? Porque a gente passou a ter mais ferramentas para resolver esses tipos de problemas conhecíveis, né? Então, as empresas têm muitos dados hoje em dia, estão muito digitalizadas, e a gente tem ferramentas como o machine learning, que a gente aplica em vários casos, que ajudam muito nesse tipo de problema. São coisas que estão muito mais fortes hoje, né, e mais disponíveis devido à tecnologia do que estavam no passado. Então, isso aí tudo é um conjunto que abre o espaço para a startup. É isso que a gente tem que aproveitar como industrial. Essa questão também é legal, porque eu acho que o que muda um pouco e abre portas para as startups também, para serem inovadoras, é justamente porque o consumidor vem mudando. Vem mudando as suas necessidades e as empresas também. Antes, os problemas eram sempre os mesmos. Agora, como nós temos novas tecnologias, novos tipos de produto, as necessidades e também os processos acabam mudando. E não é todo mundo que conseguiu se adequar. E aí entra a questão de vamos pagar para alguém que saiba fazer isso, que saiba aplicar isso para a gente, para que a gente consiga entrar nessa competição das empresas que estão surgindo agora com essas inovações. Então, é uma cadeia de coisas que geram realmente esse espaço, né? Sim, e aí entra o papel daquilo que a gente tinha comentado mais cedo. Aí que entram as aceleradoras, os investidores anjo, principalmente. Que é quando algumas empresas definem, não, vamos criar um centro de inovação aqui dentro, convidar algumas startups, seja para desenvolver algumas soluções para a gente, ou até mesmo para a gente fomentar e investir no crescimento delas, para depois, quando o aporte for, quando essa empresa valer mais, a gente vende a nossa participação. Então, assim, mostra-se benéfica essa relação nesse sentido. É muito mais fácil para mim comprar do que mobilizar pessoal, mobilizar equipamento, comprar, não saber se eu vou conseguir fazer aquilo, do que ao invés de comprar uma coisa que já tem uma solução pronta. E tem uma questão que, assim, também tem a demanda tá lá, né? Essa questão de resolver esses problemas que são conhecíveis, tem muito dentro da indústria, muito. É muita coisa que o cara fala, puxa vida, eu acho que com esses dados que eu tenho aqui, talvez eu conseguiria desenvolver algum modelo, alguma solução que consiga me predizer algo, que consiga classificar uma situação. Isso tem muito. Então, o universo em que a gente está de Inditec, apesar das dificuldades que a gente comentou já, todas elas, ou quase todas elas, uma boa parte delas, nesse universo das Inditec, você tem essa questão de que, assim, tem uma demanda grande no mercado. O segredo é saber como explorar essa demanda, né, e como ganhar dinheiro com isso também, né? A gente também não está... É uma empresa, é um negócio como qualquer outro, tem que ter lucratividade. Acaba que as empresas não querem se arriscar a tentar resolver esse problema, né? E aí entram as startups que querem se arriscar, vamos tentar, vamos procurar como é que faz e criar essa solução aí que eles precisam. Viu? Foi por isso que eu fiz a pergunta, provoquei, mas eu sabia que vocês iam mandar bem na resposta. Legal. Mas assim, agora uma pergunta para o Emerson. Como diretor de vendas, quais são as suas maiores preocupações quando você pensa no processo de venda, assim? Tá. Não teria que ser outra, né? Volume de venda e margem das vendas, né? Isso é a preocupação de qualquer um. Só que a gente já falou que margem dentro da startup é uma coisa difícil, né?
Em empresas grandes, muitas vezes o target é o EBITDA, né? Você tem que olhar mais no bottom line lá e tal e garantir que aquela lucratividade que você está aplicando vai, de fato, trazer o EBITDA que eles estão esperando. Agora, na startup, quando a gente tem uma certa dificuldade de saber exatamente todos os custos e tudo mais, a gente tem que ser mais flexível quando a gente fala, principalmente de lucratividade. A gente tem que olhar mais, na verdade, ao fluxo de caixa, ser mais pragmático do que outra coisa. E eles já falaram disso, né? A gente está sempre de olho no fluxo de caixa e tentando fazer com que a empresa seja sustentável, né? Para depois poder alavancar. Mas a gente está naquele momento que a gente fica procurando ali como ser sustentável. Então, isso é na hora de vender hoje, aqui, o que eu tenho que pensar é, tudo bem, eu tenho que vender mais, mas eu também tenho que vender no valor que eu consiga entrar no mercado, que seja suficiente para manter a empresa sustentável. Não é muito diferente do que no mundo corporativo, mas a intensidade com que você olha fluxo de caixa é muito diferente. Por exemplo, no mundo corporativo das grandes empresas, na área comercial, eu nunca ouvi falar de fluxo de caixa. Eu sabia o que era, eu ouvi até falar, mas não era uma preocupação. Eu estava ali comprando passagem para ir para Finlândia, como eu ia, não estava nem aí se tinha fluxo de caixa, tinha dinheiro no caixa. Eu não sei se tem dinheiro no caixa, eu tenho que ir para a Finlândia. Isso que importa. Chamaram eu para uma reunião, estou indo lá. Hoje, aqui não é assim, a gente tem que planejar bem todos os gastos. E isso também força um pouquinho a startup a mudar um pouquinho paradigmas na forma de fazer negócio. Mas isso assim, é uma consequência da necessidade de sobreviver da startup. Tem outras formas, né? Legal. E aí, quando a gente... Você já está falando aí as diferenças entre os dois modelos, mas e os processos de trabalho, assim? Como que é o dia a dia em uma startup e o dia a dia numa grande empresa? Aí é diferente. Bom, para começar, o trabalho remoto. Verdade, o remoto, isso é uma coisa que para mim nunca foi uma possibilidade dentro de uma empresa grande. A empresa grande até tinha até o momento da pandemia, aversão a isso, né? Então era impossível. Hoje eu trabalho full remoto, eu estou em São Paulo, a industrial é capixaba, para quem não sabe, né? Mas... Sim. Então eu tô em São Paulo. Agora, quando você está numa empresa maior, você tem assim, uma certa área de trabalho, uma caixinha sua ali, um pouco mais restrita. Os seus contatos existem, né? Por exemplo, se você é vendedor, você vai ter contato com marketing, obviamente, mas não na intensidade que a gente tem aqui dentro de uma startup. Aqui, assim, é muito mais dinâmico e você tem que ser muito mais flexível, né? Eu falo de exemplos assim do dia a dia. Eu posso começar o dia falando com o pessoal nosso de inteligência artificial sobre uma solução que eles estão desenvolvendo para um cliente lá, que eu consegui o cliente, eles estão desenvolvendo a solução. Eu tenho que fazer uma reunião para tentar entender como é que está indo isso e se eu preciso ajudar ou não. Então, por aí já tem uma diferença enorme. Um vendedor da startup, ele sabe muito sobre o produto, muito mais do que sabe normalmente um vendedor do mundo mais tradicional, vamos dizer assim. Ele sabe detalhes, tem que fazer demonstração do produto, né? Claro que ele não sabe como sabe o cara de IA, mas ele sabe muito mais do que saberia numa empresa tradicional. Tem um envolvimento grande. E também tem força de mudar talvez o rumo do desenvolvimento. Ouvindo o que o cliente está falando e escutando o que o pessoal interno nosso está falando, você pode inclusive fazer isso. Mas você pode sair dessa reunião ali de manhã com ele, com o cara de pesquisa e desenvolvimento, e sentar com o marketing. E não é conversar com o marketing de coisas superficiais, assim, estratégia nossa para o próximo ano. Não. Cara, quantas levantadas de mão teve ontem? E levantada de mão é uma coisa que eu nem sabia o que era no mundo corporativo tradicional. Nem ouvi falar disso, né? Não sabia nem se o site da empresa estava no ar ou não estava. Aqui não. Aqui se o site da empresa sair do ar, tem uma guerra. Uma guerra. O CEO Mensagem no WhatsApp. abaixa lá e fica
Então, é assim, é outro mundo. Então, mas você faz a reunião com o marketing para discutir detalhes de como estão caminhando as ações de marketing. E o marketing tem um peso enorme. Como a gente não pode não se dá o luxo de ter um custo de vendas muito alto, uma maneira de mitigar isso é o marketing. O marketing realmente ajuda, trazendo os inbounds, né? Trazendo gente de fora, deixando gente curiosa para saber o que a gente tem e evitando que a gente tenha que bater na porta para falar daquilo. Isso é importantíssimo. A importância do marketing, no meu ponto de vista, dentro das startups, é muito maior e tem um peso maior assim, do que no mundo de B2B, tá? Eu não estou falando de B2C. É claro que no B2C, o marketing, sei lá, de uma empresa que vende direto para o cliente é absurdo, mas no mundo B2B, de empresas que vendem para empresas, o marketing não tem um peso tão grande. Agora, na startup, é como você tivesse o marketing com um peso quase de um B2C num processo B2B. Porque você tem que se mostrar para o mercado, você tem que se colocar. Então, aí você faz a reunião com o marketing. Terminou, fez com pesquisa e desenvolvimento, tá? O pessoal de IA, né? Falando a linguagem deles. Aí você tem que entender um pouco da linguagem de IA. Senta com o pessoal de marketing, entende um pouquinho das coisas. Inbound, outbound, eu não sabia o que era aqui. Vamos olhar o que é inbound, outbound aqui. Aí você sai daquilo ali e faz uma reunião com o Charles para falar do fluxo de caixa. Vai lá com o financeiro, senta com o financeiro e com o CEO, olhar o fluxo de caixa. Como é que tá o próximo mês? Cara, vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo. Aí, bom, terminou. Aí vem lá o CEO, pergunta, mas como é que tá o sales funnel? Então, essa é a minha área, né? Essa eu deveria saber melhor. Nem sempre é verdade. Mas, aí eu olho o sales funnel e a gente tem CRM dentro da indústria. Até uma surpresa para mim, né? Que assim, pelo tamanho do negócio tem um CRM e depois eu descobri que é importantíssimo para a gente no dia a dia saber quantas empresas a gente já tem mapeadas e tudo mais. Eu dou mais importância hoje ao CRM que a gente usa e que a gente também usa de forma gratuita, um HubSpot da vida ali. Usa isso de maneira intensa até, mais do que eu usava até antes. E aí eu saio dali, aí eu faço uma demonstração para um cliente, né? Então tem que fazer demonstração de um produto, uma apresentação de vendas. E depois, sei lá, ainda no final do dia tem um tempo para fazer uma proposta, estruturar uma proposta. As propostas são cada uma de um jeito, aí você vai lá estruturar uma proposta. Então, é um mundo em que eu sei de tudo um pouco, mas não sei tudo de quase nada. Mas eu acho isso muito legal, Mari, porque lá dentro da indústria mesmo a gente consegue ver que isso acaba sendo importante para você como profissional. Você consegue ter uma noção de o que cada área faz, e isso te possibilita de mudar de times. Já aconteceu muitas vezes lá na indústria. Comigo mesmo, por exemplo. Com a Mari mesmo. Então, às vezes você não sabia nada sobre aquela outra equipe, tem uma reunião com eles, vê o que eles fazem, se interessa, e você decide migrar do marketing para IA ou do marketing para desenvolvimento. Então, são áreas muito distintas, mas que por você ter essa vivência no dia a dia, saber o que eles fazem ali mais diretamente, te gera essa noção de, eu quero experimentar isso também. E essa manobra acaba sendo mais fácil, né? Ali dentro. Até um exemplo meu, assim, porque aqui no podcast, né? Eu sou do time de marketing e a gente faz o podcast exatamente para isso, pro que o Emerson falou. E querendo ou não, cada episódio é um tema diferente e facilita muito o fato da gente estar sempre em contato com os outros times. Porque eu tenho sempre que estar aqui ouvindo vocês falarem com temas diferentes. Isso já ajuda bastante pro meu trabalho também. Sim, com certeza. É um perfil bem diferente. O perfil o perfil do funcionário, ele tem que ser curioso para estar na startup. Com certeza. Curioso. Porque, assim, tudo que a gente faz tem impacto. Sim. Tudo. E aí tem um aspecto bom disso que cara, você consegue resolver muita coisa que te incomoda, você consegue mostrar o seu trabalho, você consegue ver ele acontecendo mais rápido, você consegue até, em alguns casos, em alguns processos, formatar ele do seu jeito, tipo igual no financeiro. A gente não usa planilha com formatação ridícula. Não usa, não pode, beleza. Agora, com eu e a Isa é uma coisa, a gente pode fazer isso. Agora, se tiver 50 pessoas, aí já foge do controle. E um aspecto ruim disso quando você não consegue entregar,
não tem como você esconder. Todo mundo sabe. Porque vai impactar o trabalho de alguém de alguma forma, vai faltar alguma coisa para um cliente, você vai deixar alguém na mão, você ia apresentar e não tá lá. Então, assim, tem esse lado. Então, tudo que você faz tem muito impacto, tanto nos aspectos bons quanto nos não tão bons. Mas, assim, o sentimento de pertencimento é muito maior dentro de uma empresa como uma startup, né? E aí a gente enxerga com, por exemplo, um índice de engajamento, né? Até surpresa para mim que dentro de uma startup o RH está preocupado em medir engajamento e tal. Cara, a gente mede e é acima de 90% o engajamento da industrial, por exemplo. Isso você não atinge em empresas grandes. É impossível, não tem como, né? E, sim, e o pessoal... Isso atrai muitos profissionais, né? E cria um desejo do pessoal continuar com a startup, né? Eu cito, assim, eu vi estagiários ali trocar a Ambev pela Industrial. Coisa que, assim, eu não imaginava que poderia acontecer, mas sim, falou, não para a Ambev, não, vou ficar na Industrial. E acho que um mito também é que a galera pensa assim, se é startup, é tudo desse jeito, é bagunçado e desorganizado. Não é assim. Não é. Não é assim. Tem muita coisa que é muito mais organizada do que empresa grande. Tipo, eu lembro que quando eu entrei na indústria, eu tive... Cara, inacreditável. Eu tive transição. Então, assim, a pessoa que estava saindo da vaga, que era a Yolanda na época, ela me sentou comigo, me explicou, isso funciona desse jeito, tá em tal pé, precisa fazer tal coisa. Isso demorou umas 3 semanas, 1 mês, se eu não me engano. Então, assim, eu tive a chance de não descobrir que as coisas iam dar errado no meio do caminho como surpresa. E aí, pô, isso em grande empresa, cara, esquece. É tipo assim, ó, tô saindo... Se vira aí. Se vira aí. Se vira aí. Você que lute. Exatamente. Tem muito disso. Chorou hoje? Não, vai chorar. Calma que vai chegar um momento. Calma que vai chegar um momento. E, cara, o que o Emerson falou também é muito legal, porque a gente tem muita chance de fazer muitas coisas diferentes. Tipo, tem dia que a gente começa a mexer no fluxo de caixa, aí vai fazer o orçamento, aí depois eu tenho que ver a patente de um registro de propriedade intelectual. Aí depois a gente tem que fazer um contrato para mandar uma licença de financiamento, eu tenho que conversar com um advogado, com um cara do banco. Assim, óbvio que tem tudo a ver com financeiro, mas são coisas que numa grande empresa, cara, eu só faria o fluxo de caixa, eu só faria o registro, eu só faria relacionamento com o banco, eu só faria faturamento. Aqui eu tenho chance de fazer isso tudo. E ainda vim pro podcast. Exatamente. E até o marketing, sim. Exatamente. Não esqueci. Que é importante pra gente. Pois é. E, Emerson, quando você trabalhava lá na indústria, era comum ouvir falar de startups? Como é que é? Tá. Não era tão comum, mas obviamente empresas grandes têm as áreas de M&A, que eles chamam, que é o Merging Acquisition, que estão olhando, monitorando o mercado em busca de oportunidades de empresas que eles possam comprar para compor portfólio, né? Ou entrar em alguma área que eles ainda não estejam. Então, eles olham startups, não necessariamente tipo Inditex, mas empresas pequenas, eles olham. Mas, assim, eu devo confessar que no meu dia a dia de trabalho, eu não olhava muito para startup. E startup, na minha cabeça, era aquela coisa do Vale do Silício, de unicórnio, né? Muito do B2C. Uma visão muito estrita, muito estreita também. Estreita, na verdade, sobre o que é as startups no mundo industrial. A gente não olhava muito isso, então eu conhecia pouco mesmo. Entendi, legal. E assim, no mundo de hoje, quando você olha aí para as empresas, assim, qual você acha que é o maior desafio enfrentado pelas startups e o maior desafio enfrentado pelas grandes empresas? Sim, eu não sei se é no mundo de hoje, eu diria que é quase que... Não sei se é meio que atemporal, assim, os problemas nesse sentido. Mas, assim, a startup... A gente conversou muito sobre os problemas que a startup tem no dia de hoje, os grandes desafios, né? Mas um dos que precificação é um desafio grande para a startup. E uma outra coisa que a startup tem é que um grande desafio é como ela aparecer para o mercado, né, com grandes limites que você tem, por exemplo, de vendas, de custo de vendas. Então, você começa a ter que relacionar muito marketing, vendas, ter várias estratégias distintas para superar esse tipo de limitação. Então,
E, por exemplo, fazer videoconferência para falar de produtos era algo que eu achava que não funcionava. E eu sei que no mundo corporativo tem hoje gente que diz que não funciona. Mas funciona. Porque, assim, eu visitei 2 clientes em 2 anos ou 3 no máximo, né? E a gente está vendendo, né? Então, isso funciona. Pode ser que não no mesmo ritmo e tudo mais. Agora, acho que o desafio, quem tem grandes desafios, talvez sejam as empresas maiores. Eu olho hoje, do ponto de vista de dentro de uma startup para fora, olhando o que eu tinha no passado, eu acho assim, o custo de SG&A, né, Sales, General and Administration, é muito alto nas empresas grandes, né? E eles vão precisar quebrar alguns paradigmas para continuar competitivos no futuro, assim. Algumas coisas em indústrias maiores assim são insustentáveis no longo prazo, no meu ponto de vista. Alguns, como por exemplo viagens constantes para tudo que é área e tudo mais, né? Aí você começa a entrar numa questão de sustentabilidade, de pegada de carbono. Por que um diretor em um mês tem que estar na Colômbia, na Argentina, no Chile, no Brasil, depois ele vai para a Suíça e depois ele vai para a Alemanha em um mês? Cara, será que precisa disso, né? Hoje em dia a gente tem as plataformas online para fazer reunião. Sim, dá para né? fazer reunião na plataforma. Eles dizem que não é a mesma coisa. Pode ser que não, mas talvez não tenha essa... Dá para dar uma mescla, tem que quebrar um pouquinho. Algumas vezes não tem necessidade. Sim. Então, assim, esse acho que um grande desafio para as indústrias grandes é quebrar um pouco alguns paradigmas internos de que eu tenho que estar na casa do cliente, tenho que estar frente a frente com o cliente. Então, os custos de vendas específicos são muito altos. E isso gera uma necessidade de margem muito grande e a precificação começa a ficar muito alta. Então, é uma situação que eu acho que vai mudar, né? As startups não estão muito envolvidas nesse dia a dia. A gente não concorre com eles, como eu já disse antes. A gente trabalha numa outra frente. Mas os clientes vão acabar enxergando também que, olha, puxa vida, dá para comprar coisas bem legais de empresas pequenas, muito tecnológicas, por um preço bem razoável, bem menor do que seria de outro tipo de solução. Então, isso vai acabar sendo um problema que vai ter que ser enfrentado, na minha opinião, assim, né? Eu não sou nenhum grande especialista e tal, mas... É da nossa visão. Da visão de parte até financeira, eu acho que as startups também têm, como a gente citou, problemas de captação, problemas de inflação, problemas de risco muito grande, né? Que o negócio é muito arriscado em si. Então, você está ali jogando a moeda, vai ver se dá certo ou se não vai dar. E, além disso, também tem aquela questão que a gente comentou antes de atender a expectativa que a gente gerou, né? A gente nunca sabe se a gente vai conseguir entregar o que foi esperado. Tanto para o cliente, tanto para os investidores, tanto até mesmo para os nossos próprios funcionários. Às vezes, eles estão esperando entrar numa startup e ver que é um mundo completamente mágico e ver que não é tão assim, né? Tem também esses problemas. Então, acaba sendo um desafio atender essas expectativas que vêm de todos os lados. Acho que uma coisa legal de se mencionar também é que tem um livro chamado A Startup Enxuta. É famosinho, capinha azul, do Eric Ries. Sim. Que ele fala muito sobre o processo, o quanto que o processo de melhoria contínua tem que estar no cerne da startup. E acho que para a startup, esse é um dos maiores desafios, porque assim, você tem que continuar melhorando e desenvolvendo o produto sempre, adequar isso ao crescimento da empresa, sem deixar o negócio morrer. Tipo, então, assim, é muito mais difícil e dinâmico, porque você tem que conciliar essas coisas, muitas vezes elas não conversam. Sim. Você precisa acelerar o desenvolvimento de uma coisa para conseguir fazer ela sair, você conseguir vender, mas ao mesmo tempo para você fazer isso, você precisa contratar mais gente, e seu fluxo de caixa às vezes não permite, e você tem que equilibrar isso. Geralmente numa empresa maior, tipo, sua preocupação é, tipo, tem que lucrar mais, tem que fazer mais. Sim. Eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei como é que eu vou entregar aquilo, já tenho as pessoas, eu preciso dar um jeito de fazer mais, melhor e mais rápido. Na startup você ainda tem que descobrir o que você vai fazer e adequar essas coisas que, assim, é difícil. Você está num ambiente muito dinâmico. E
com muito risco. Tipo, nem sempre as coisas dão certo. Sim. E normal, ok. E aí, vamos lá, rever. Vamos fazer de novo. Acerta, ajusta, segue outro caminho, pega um feedback, valida com outra pessoa. E aí, segue dessa forma, entendeu? Acho que esse dinamismo que a startup demanda para fazer o crescimento dela se concretizar é muito maior. Para a empresa que está um pouco mais consolidada, já não é tão arriscado ou tão volátil assim quanto na startup. Eu acredito que, assim, acaba que o ponto fraco das grandes empresas é o ponto forte das startups e o ponto forte das startups é o ponto fraco das grandes empresas, né? Nas grandes empresas, a gente entra aí com esse problema de inovação, que às vezes eles estão muito persistentes em atender essas inovações, implementar essas inovações que tem no mercado. Além disso, entra também a questão de cultura organizacional, que está mudando completamente agora. Depois da pandemia, o Emerson citou que nas grandes empresas era absurdo fazer esse trabalho remoto. E nas startups a gente já tem isso há muito tempo. Já trabalha dessa forma, talvez não completamente remoto, mas um modelo híbrido. Vai para a empresa 2 dias por semana, 1 dia por semana, ou então quando dá. Então, as grandes empresas estão tendo que se adaptar a isso e algumas estão sendo mais resistentes. E acaba que está virando uma necessidade até do próprio funcionário. Então, ele começa a pautar. Será que vale a pena eu entrar nessa empresa? Eu quero uma coisa mais simples. Eu não quero ter que gastar 2 horas para me locomover até o meu ambiente de trabalho, sendo que eu posso trabalhar de casa. Não é algo que vai impactar tanto assim. Então, as grandes empresas elas vão ter que se adequar a isso, porque senão elas vão perder muitos funcionários para as startups. Eu converso com amigos meus que trabalham em grandes empresas e eles falam assim, Isa, se você souber de startup que está contratando, me avisa. Porque eu quero migrar, porque eu sei que é mais dinâmico, é um trabalho mais... uma hierarquia menor de empresa. Então, acaba que os colaboradores estão procurando isso cada vez mais. E elas coexistem, né? Tipo, como o Emerson tinha comentado mais cedo, e é importante analisar os impactos que uma tem na outra. Por exemplo, Sim. a galera que trabalha em empresa quer fazer home office. Sim, com Quer ganhar surpresinha de aniversário. Quer ter festinha. Quer poder levar o pet. Quer ganhar kit de entrada. Exato. Tipo, quer essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal de startup, tipo, quer um plano de carreira, cargos e salários bem definidos. Quer ter uma certeza e uma segurança maior em alguns aspectos que a gente não consegue dar, às vezes, em função de estar tentando fazer o negócio crescer da maneira que dá, levando em conta todos esses riscos atrelados à operação. Então, também tem esse lado dessa interferência, né? Porque, como a gente falou, elas coexistem e muitas vezes a cultura, o impacto de um tem impacto na outra, às vezes por inveja, sim, mas às vezes também porque é de se questionar algumas coisas que a gente faz. Por que eu tenho que sair da minha casa, entrar numa outra caixinha que é um ônibus, para chegar na minha mesa e mandar um e-mail para uma pessoa que está a 5 metros de distância de mim? Sim, exatamente. É um ótimo questionamento. Sabe? Então, não é por aí, sabe? Tipo, e aí é que a gente vê, tipo, esses questionamentos, essas coisas, são coisas antigas demais. Tipo, o Ricardo Semblers escreveu sobre isso, tipo, na década de 90. Tipo, por que eu preciso estar lá todo dia fazendo uma coisa para ser o que eu posso fazer de casa, sabe? Tipo, então, existem impactos e as startups trabalham muito nessa quebra de paradigma e disrupção sobre alguns tópicos, óbvio. Os produtos têm muitas dessas características, mas elas também trazem isso para alguns tópicos, como esse de a forma e a maneira como a gente trabalha. E a pandemia acabou intensificando e chocando, colocando frente a frente muitos aspectos benéficos e maléficos desses dois universos. Legal. Exatamente. E assim, muito já foi falado aqui sobre isso, mas qual você acha que é a maior contribuição que as startups podem dar para as grandes empresas? Pensei um pouquinho sobre isso. Mas, assim, é bem claro na minha cabeça. Essa questão de ajudar as empresas a resolver problemas para os quais elas não tinham solução. Né? Principalmente falando, assim, das grandes empresas que são... Falando dos clientes, né? O que a gente pode ajudar as empresas, clientes nossas, os grandes clientes. Ou médios, ou pequenos, que sejam, mas os clientes. No B2B, né? A gente ajudar o outro B ali. Principalmente isso. Soluções que não existem no mercado. Eles têm um problema, mas não têm a solução. Aí, eu acho que a gente pode ajudar muito o meio industrial de maneira geral. Acho que isso é um ponto bastante legal. Legal. E aí, a gente já está para finalizar. Eu queria saber, assim, alguma situação que vocês viveram aqui que vocês
não viveriam isso, por exemplo, numa grande empresa, né? A Isa, por exemplo, a Isa já trabalhou num grande banco, o Charles também. Todo mundo já tem um certo histórico aí, se vocês puderem falar. O que a gente estava falando aqui é bastante sobre a questão de flexibilidade. Tudo bem que teve um impacto e as empresas grandes mudaram um pouquinho com a pandemia, mas assim, eu vi pessoalmente uma empresa que eu trabalhava perder pelo menos 2 ou 3 pessoas assim, chaves, não chaves, mas muito importantes, assim, caras que ajudavam muito, até para a concorrência, por não ser flexível com relação ao cara falar, cara, eu vou precisar começar a trabalhar de Curitiba. Não vou poder trabalhar aqui de São Paulo, vou ter que trabalhar em Curitiba, porque aconteceu isso, minha esposa foi promovida a juíza lá na comarca de Curitiba, eu preciso mudar para lá. E a empresa falou, a gente não aceita isso, você se desliga e pronto. Caramba. Então, isso que mudança, uma coisa, isso mudou completamente, mas a startup já era assim antes, já era flexível até antes da pandemia, não tinha muito. Eu comecei a trabalhar, já estava na pandemia, já estava. Mas assim, a flexibilidade de startup é outro mundo, né? Eles respeitam mais as necessidades do funcionário nesse sentido. Tem limites, obviamente, tudo a gente tem que equilibrar, mas de qualquer forma, esse é um exemplo bem típico, assim, ver você perder o funcionário porque você não quer flexibilizar ou deixar de contratar. Uma vez a gente precisava contratar um cara, esse cara era a chave para a gente contratar. Aí o cara falou, eu vou, mas eu quero trabalhar da onde eu moro aqui. Não podemos aceitar, você tem que mudar. E aí, perdi. Acho que o Emerson mencionou isso agora, me fez lembrar de quando a gente ficou nessa entre-safra de variantes da pandemia. E a gente estava voltando para o escritório, já estava num ritmo de ir 2 vezes e tal. Aí, quando a gente começou a voltar no presencial em alguns momentos, o número de casos piorou e a gente teve que voltar atrás. Eu lembro que, na época, se não me engano, nosso CEO estava de férias ou alguma coisa do tipo. E a gente precisou decidir fazer isso sem que ele tivesse. Então, assim, olha como é que é a diferença. Tipo, a empresa não permitia que os caras fizessem. Lá a gente já conseguiu fazer isso, liberar para todo mundo, sem tomar um aval direto do CEO. Óbvio, tipo, a gente não fez isso à toa. Tipo, os casos realmente estavam piorando. Mas a gente fez isso e depois não. E ele tudo foi certo. comunicado também. Bem depois. Bem depois. Mas assim, foi compreendido e foi feito dessa forma porque era necessário. Sim. Tipo, não se criou um caso em cima disso porque era necessário. E tá tudo bem. E vida que segue, continua entregando aí, tá tudo certo. Assim, não é... Cara, acho que a principal diferença muitas vezes é a seguinte, tipo, a startup geralmente trata as pessoas como adultos. Tu tem que entregar, tu tem responsabilidade, senão você vai deixar alguém na mão, alguma coisa vai ficar comprometida. Tipo na escola e na faculdade, né? Tipo, não tem isso do recreio, não tem, vou parar aqui pra merendar. Cara, tu faz o teu horário, assim, tipo, se você vai estar na aula ou não interessa. Agora você tem que passar no final do semestre, sabe? Então, acho que essa é uma das coisas que diferencia bem. Eu fiquei um pouco chocada logo que eu entrei em questão de proximidade com o CEO. Isso, pra mim, que eu trabalhei num banco, era absurdo. Tipo, não tinha esse contato direto. Logo que eu entrei, eu comentava com o pessoal, tipo assim, o Rodrigo tá me ligando no Teams. O que eu faço? Eu ficava desesperada. Porque você entende, em grandes empresas, que é um contato muito indireto, é um contato muito raro, dificilmente você vai ver isso. E aqui é o contato do dia a dia. O Rodrigo brinca comigo como o Charles, que trabalha comigo todo dia. Que isso, cara. Então, assim, é um contato muito direto e é uma mudança muito chocante logo que você começa a ter, né? Mas é incrível, assim, é realmente o que o Emerson citou antes, é uma sensação de pertencimento muito grande. Você, o tempo inteiro que tá ali, sabe que você é necessário, que, como o Charles falou, o que você vai fazer vai impactar outra área, então você sente que o que você está fazendo ali é importante, você não é só mais um, você não está contando ali como um número. Todo mundo ali te conhece, todo mundo sabe o que você faz e sabe que você pode contar com todo mundo que está ali dentro também. Então, isso é muito legal. Uma coisa que é bem diferente também, que eu acho que eu fiquei surpreso positivamente, é a questão de como a gente contrata pessoas, né? O envolvimento de todo mundo quando tem uma vaga aberta. Então, assim,
o processo é muito bem estruturado, mas assim, fica todo mundo sabendo que tem vaga, fica todo mundo ali entusiasmado, na expectativa de se o cara quem vai entrar, isso aqui, assim, todo mundo, é como se o pertencimento ali, todo mundo quer saber do que está acontecendo, você acha meio que o dono da empresa e tal, que é esse sentimento de dono, é importante, é legal. E tem muito, né? Essa questão das contratações é muito engraçado. Põe, a gente fica lá o WhatsApp bombando de que, fulano de tal, não sei o quê, entrevistamos não sei quantos, não sei o quê, é bem... E acho que uma coisa legal também é que, graças a isso, a gente consegue ter acesso a alguns momentos, oportunidades e tarefas que a gente só tem em outros níveis de carreira quando você está falando de uma empresa. Por exemplo, tipo, eu e o Emerson, a gente participa da reunião de conselho. Tipo, o Emerson, por ser diretor, naturalmente participaria, mas para eu, tipo, que sou responsável financeiro, participar disso, cara, isso ia demorar, tipo, anos e anos e anos e anos. Então, assim, é uma forma de conseguir, de alguma forma, alguns atalhos para conseguir aprender alguns processos, alguns momentos, participar de algumas fases que só depois de muito tempo eu conseguiria. Então, tem também esse aspecto. E assim, como a empresa é relativamente pequena, todo mundo que entra, geralmente, é amigo de alguém. Sim. Aí, tipo, aí vira um amigo do amigo, que é amigo do amigo, que é amigo do amigo. Isso é todo mundo amigo. Então exatamente. Isso contribui muito para o ambiente não ser tão pesado, assim. Que é uma coisa que, poxa, quando a gente se encontra, sempre as coisas ficam mais... Como é que eu posso dizer? Sempre é um bom momento, sabe? Sim. Tipo, sempre gera expectativa na gente, tipo, sair para beber, sair para comemorar, sair para fazer alguma coisa junto, sabe? Então, isso também é um aspecto muito positivo. Sim. Muito massa. Muito bom, gente. Que bate-papo legal foi hoje. Muito obrigada por terem vindo, tá? E é isso, estamos acabando por aqui. Conte conosco. Muito obrigada pelo convite, Valeu. foi muito legal. Foi muito bom. Obrigado, então, gente. Obrigada. Valeu. Tchau, Tchau, gente. Tchau.